Para dar um respiro naquela parte de programação, a ideia que eu ouvi de algumas pessoas foi que é interessante falar um pouco também de Git. Algumas pessoas disseram, tudo começa por Git. Eu acredito que mais ou menos. Na verdade, tudo começa por sistema operativo, tudo começa por sistema de arquivos, tudo começa por versionamento também. Talvez sim. No meu caso, eu acho que começar pelo meio, que é tipo começar pelo console lá do Node e eu utilizar o console para aprender os comandos de uma linguagem, que é um conjunto de comandos. Uma linguagem é sempre um conjunto de comandos e esse conjunto de palavras reservadas, eles são utilizados pelo programador. Então, se eu colocar if é igual a 10, primeiro, ele olhou ali e falou, caramba, existe um erro de sintaxe, né? Sintaxe erro. E tem um token inesperado. De verdade, o if seria isso aqui, né? O token, ou símbolo que era esperado do if. If não é uma variável. Eu não posso utilizar essa palavra reservada para isso. Então, assim, eu acredito que eu posso ensinar programação para alguém simplesmente utilizando o console e falando sobre esses statements, sobre essas... deixa eu colocar aqui meu tradutor. Nova janela. Vou colocar a janelinha aqui. Vou colocar um translate da vida, que vai ajudar a gente a pensar um pouquinho aí. E eu vou colocar aqui como statement. Declaração. Essa é a palavra. Então, essas declarações, né, que a gente faz, elas são palavras reservadas pela linguagem. Você não pode sair usando ela. Por exemplo, eu posso fazer aqui um for. Bom, por exemplo, for é igual a 20. Também não vai aceitar. Então, palavras reservadas são reservadas pela linguagem para fazer as coisas da linguagem. Essas palavras você não pode usar. Se você quisesse usar forte, aí sim. Tudo bem? Então, eu acho que esse que é o ponto que eu acho legal. Eu posso começar desse middleware, desse meio, e ensinar programação. Mas se hoje você olhar e falar assim, eu quero aprender Git para começar. Git não é complicado. Eu peguei algumas listas lá dos meninos, inclusive depois eu queria fazer um que eu olhava o Git um pouco mais profundamente. Mas agora eu quero mostrar assim, como é fácil usar Git em um projeto, como é fácil utilizar ele. Para qualquer coisa, não necessariamente você tem que estar utilizando o Git para um projeto de programação. Você poderia ter arquivos em CSV, em formato CSV é como a separated values. Então você pode ter arquivos separados, colunas, linhas separadas por vírgulas ou por tabs ou pelo que for. É um arquivo TXT comum. Então eu poderia fazer arquivos TXT e versionar esses arquivos. Cada modificação nova, eu adiciono isso num histórico e vou olhando lá quem que mudou, que dia que mudou, por que mudou, aí já pode ser que está lá, né? No commit, ou seja, na mensagem do commit. Seria um pouco isso. O que é esse commit, o que é esse git? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Vamos sair dessa linha do console aqui e vou fazer um git... primeiro, né? Vamos fazer uma pasta. Eu estou usando um comando aqui que chama makedir. Isso aqui se escreveria significado, apesar de... seria algo assim, ó, makedir. Vale? Beleza? Então assim, eu posso fazer uma pasta. Primeiro vou inclusive usar o cd, que é o change directory, para a gente mudar de diretório. Vou dar um cd e vou ir lá no desenvolvimento. Então eu vou na minha pastinha, que eu guardo todos os programas de desenvolvimento, e vou dar um makedir, que é o mkdir. O mkdir, eu vou dizer o nome da pasta que eu quero criar, né? Eu vou criar aqui uma pasta projeto git. Vou chamar de projeto git, o nome que eu quero dar aí. Então, o projeto git, eu entro dentro dela. Uso o cd, mais uma vez, change directory e o nome da pasta. Beleza, estou dentro da minha pasta. Se eu fizer um comando aqui que chama pwd, ele me mostra as rotas dentro da pasta. Então eu estou em users, eu estou em Cabelo Tainan, que é a minha home, a minha casa, e dentro dela tem uma pasta que é development, que é desenvolvimento, os projetos de desenvolvimento, e eu criei uma pastinha nova e estou dentro dessa pastinha.
Basicamente é isso. Bom, para mim iniciar o Git nesse projeto aqui, eu tenho que dar um git init. Eu não lembro se é com ponto ou sem ponto. Vamos dar um git init aqui. Beleza. O que o git init fez? Ele criou dentro do projeto Git uma pasta que tem o nome de .git. Se eu dar um ls aqui, eu não vou ver ela. O que é ls? ls é list, tá? Ele lista os conteúdos que tem dentro de uma pasta. Se eu chegar e falar assim, bom, cadê essa pasta então? Não, você der ls-la, você vai ver essa pasta. Essa pasta, ela tá aqui, ó. Ela foi criada hoje, ela pertence a mim, né, como usuário, e eu tenho essas permissões aqui. Bom, as permissões é read, leitura, write, escrita, execute, isso é dividido em 3, aqui a gente tem 1, 2, 3, beleza? E essas 3 coisas aqui, elas vão dizer se é para grupo, eu acho que o último é as suas permissões, o do meio eu não lembro. Depois a gente pode dar uma olhada e também explicar como que isso é feito de maneira binária. Depois tem um comando que chama chmod e várias paradinhas que dá para entrar, mas eu acho que não faz sentido entrar fundo nisso. Git tem a ver com arquivos, mas você pode viver sem esse conhecimento nesse momento, tá? Isso não vai impedir você de utilizar o Git, não saber como é que funciona a parte de permissões. Pode utilizar o Git sem saber isso muito bem. Então tá, eu comecei meu projeto. Um dos comandos que eu mais uso é o git status. Ele mostra como é que estão as coisas. Então, no branch master, o que é um branch? Um branch, ele é como se fosse um ramo do teu projeto, tá? Se eu colocasse aqui, ó, vou utilizar esse cara aqui. Vamos lá. Nossa, precisava de lenta coisa aqui nesse computador, né? Vamos lá. A gente pegar aqui, ó. Posso colocar desse lado. Se eu falar aqui branch, master, vou colocar uma imagenzinha. Obviamente vai ajudar a gente a entender. Tá vendo? Isso são ramos, né? Você vai saindo de um ramo para outro. Então você pode separar o seu código em vários branches. Isso seria um branch, isso seria o mesmo branch, isso seria o mesmo branch. Mas esse daqui é um outro branch. Tá vendo? Ó? O nomezinho aqui, ele até muda. Aqui está escrito, se eu colocar grandão essa imagem. Aqui. A gente tem, ó, desenvolvimento, develop. Aqui eu tenho master e aqui eu tenho release. E você vê que esses branches, eles acabam sempre voltando para a master. É uma maneira de desenvolvimento em que você vai separar o seu código vai estar, sua versão, né, do código, e você vai fazendo melhorias na sua versão do código, tá? Abrindo, por exemplo, uma feature, tá vendo? Aqui, por exemplo, na master, ele só volta um novo release quando for necessário. Só que você pode abrir uma branch só para trabalhar com uma feature, né? Isso é uma maneira de trabalhar. É a melhor maneira? É a maneira correta? Não sei, isso já é uma discussão, acho que vai um pouco além. Acho que é melhor a gente se ater a aprender um pouquinho dos comandos de Git e depois a gente discute se realmente existe um flow, né? Um fluxo correto, o melhor fluxo. Essa coisa do melhor, do pior, ela é muito relativa e ela depende de cada projeto e você tem que discutir com a equipe de projeto, com as pessoas que estão envolvidas, para ver o que elas acham melhor. Cada projeto vai ter o seu jeito de fazer as coisas. Bom, a gente não tem nenhum commit e se eu olhar, eu vou ter que criar, né, arquivos, adicionar esses arquivos e criar commits. Vamos lá então, fazer um pouco disso. Se eu olhar hoje uma coisa que chama log, que é o histórico, o seu branch corrente, ele é um master. Você está no master, né? E você não tem qualquer commit. E se eu quisesse saber do branch? Git branch. Também não tem nada. Ou seja, o meu projeto é realmente limpo, ele é novo, ele não tem nada. Bom, e se eu quisesse criar um projeto? Bom, existe um comando no Linux que chama touch. Eu poderia criar um arquivo com isso. O arquivo pode ser só o nome do arquivo, tá? Nada demais. Eu vou criar um arquivo vazio que vai se chamar mal.txt.
tá? E dentro desse arquivo não tem nada. O touch, ele cria um arquivo vazio, sem nada. Se eu usar um outro comando, que é o cat, para mim ver o que tem dentro desse arquivo, olha, ele vai mostrar que não tem nada. E eu poderia usar o próprio cat para escrever, não, cat não, né? O echo, para escrever alguma coisa. Escrever lá, Maurílio Átila. Vou colocar aqui, name, 2 pontos. Tá? Como é que eu escrevo isso? Eu vou dar uma setinha assim, ó, e vou colocar dentro de mal.txt. Agora, quando eu der cat para ver o que tem dentro do arquivo, eu vou ver que tem nome Maurílio Átila. Beleza? Então, são comandinhos básicos do Linux. O cat eu utilizei para escrever dentro do arquivo. O echo, desculpa, o cat eu utilizei para mostrar o que tem dentro do arquivo, e o echo para escrever algo dentro do arquivo. Eu escrevi essa string dentro de... não é o terminal, é esse arquivo. Então ele joga para dentro do arquivo. E depois, quando eu dou um cat no arquivo, o cat me mostra tudo que tem dentro do arquivo, que é justamente essa string que eu havia gravado antes. Tá? O que eu vou ver? Eu vou ver que eu tenho basicamente esse arquivo novo. E ele até diz, ó, esse arquivo não está traqueado, né? Ele não faz parte do projeto. Você pode usar git add file para incluir esse arquivo dentro e comitar, para ser comitado, para comitar esse arquivo. Bah, eu vou lá então, ó, do git add mal.txt e vou adicionar esse arquivo. Se eu dar um git status, ele fala, olha, você pode remover esse arquivo usando git rm -cached. Às vezes você simplesmente deu um git add no arquivo errado, você pode remover ele, tá? Então rola de fazer esse comando. Ou você pode simplesmente dar um git commit e commitar esse arquivo. Bom, eu normalmente dou o git commit assim, -m, e digo qual é a mensagem. Adicionei meu nome, tá? Então, essa é a mensagem que eu estou colocando. Agora, quando eu der um git status, não tem nada. Tá tudo limpo, tá tudo bem, ou seja, o commit foi feito e ele foi para o histórico. Tá, então vamos olhar o histórico. Git log. A gente vai ver que ele ganha um número aqui. Na verdade, digamos que... bom, tudo é um número em... isso poderia ser um número em binário. Tá. Tudo bem. Isso é um hash. O que é um hash, né? Tenso. Mas eu acho que a gente foge muito do assunto se eu começar a explicar o que é um hash para vocês. Mas, sinceramente, é tão legal a ideia de um hash que é bem bacana. Você pega qualquer conjunto de bits e bytes, ou seja, você poderia pegar um arquivo em PDF, porque tudo são bits e bytes. E você vai pegar esse arquivo inteiro, todos os bits e bytes que tem nele, e vai transformar e vai passar ele para uma função. E essa função sempre devolve um número de tamanho fixo. E esse número é único para cada uma das informações que você passa para ele. Existe apenas um número, ou digamos, apenas um hash, que é resultante de qualquer arquivo no mundo. Ou seja, se eu pego dois arquivos e mudo uma letra de um para o outro, vai mudar o arquivo. Bom, isso é utilizado aqui para a gente poder definir qual é o hash, qual é o identificador do commit que foi feito, tá bem? Então, esse commit tem um identificador único, que é esse número aqui. E a gente vai ver que a gente pode utilizar ele para ir, voltar, enfim, para a gente poder ir olhando no histórico também, se referir a alguma coisa no histórico. Alguém perguntar, mas qual foi o commit? O commit foi esse daqui, esse número. E muitas vezes você não precisa de passar o número inteiro, às vezes só de você pegar uma parte do commit, você já consegue ir para aquele commit. Lógico que eu estou falando em ir para o commit, eu não expliquei ainda como que vai para um commit ou como é que muda. A gente não tem nem mais que um commit, a gente só tem um commit, então não faz muito sentido a gente ficar indo de um commit para outro, porque a gente não tem outro commit para ir. Então, deixa esse commit aí. Beleza. Então, agora entrando um pouco no universo das mudanças, né? Eu vou fazer uma mudança nesse arquivo aí do mal. Como é que eu posso fazer uma mudança nele? Vou usar aqui as ferramentinhas, nem editor de texto estou usando, tá? Eu vou escrever aqui no mal.txt, ó, só tem lá, nome. Agora eu vou colocar time, né? Time de futebol.
Então, eu vou colocar aqui que o time de futebol do mal, vou colocar aqui Ponte Preta. Apesar de Corinthians ser um time que o meu pai amava, a gente, por ter nascido em Campinas, uma cidade maravilhosa, a gente tudo é Ponte Preta. Tudo não, né? O Márcio é corintiano também, tem o Marcos que é meio São Paulino, sei lá. Tudo, atualmente eu acho que ele é Ponte Pretano. Uma coisa de bandeirinha é foda, né, galera? Então, vamos lá. Time Ponte Preta. Aqui tem uma diferença. Se eu quero que essa linha continue aqui, eu posso utilizar essa setinha aqui. Ou seja, a setinha é dupla. Se a setinha for única, ele ia remover esse cara aqui e ia colocar esse cara aqui. Para que eu manto? Se eu quero uma nova linha, eu tenho que dizer para ele explicitamente que eu quero uma nova linha, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, esse barra N. Essa barra invertida com o N, ele diz que é uma nova linha, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que acontece, se vai dar certo, se não der também, paciência. Agora vamos lá no mal. Tá, beleza. Ele colocou mais uma linha, né? Na verdade, ele sempre... Depois eu continuo falando sobre esse assunto, sobre o Git, que é muito bacana. Tem muita coisa ainda que dá para aprender, mas o meu computador, ele tá meio travando aqui, tá meio estranho o negócio. Eu vou dar uma configurada nele, talvez seja porque tem alguns recursos que eu estou utilizando, deve ter alguma porta, alguma coisa que está de pé e que eu não estou muito ligado. Então eu vou dar uma olhada antes que ele explode e aí vai ficar meio sem sentido esse vídeo. Beleza? Então, logo mais eu continuo aqui falando sobre essa mudança no arquivo, sobre os...